Vou começar me apresentando, para quem não me conhece. Eu sou consultora na BIP, vou fazer aniversário de 3 anos no mês que vem, daqui a 15 dias, mais ou menos. Sou publicitária, fiz o mestrado em administração no COPEAD, e, enfim, já vai fazer 3 anos que eu estou na BIP, sou publicitária e formada em administração. Vou falar um pouquinho para vocês da experiência que a gente passou lá no P30, né, no projeto de transformação digital, nesses últimos 2 meses aí. Mas, assim, eu estou falando aqui para vocês como representante de um grupo muito maior de pessoas. Então, eu quis trazer aqui o rostinho de todo mundo, tá? Não é só eu que está falando aqui para vocês. Na verdade, essa apresentação eu montei trazendo também a voz de todo mundo que está aí. O Lucas, o Aaron, o Murilo, o Bragantini, o Frapoli e o Rubem, tá? E aí, um pouco do que o Murilo já falou no vídeo, que vocês assistiram provavelmente hoje de manhã, é o nosso desafio, né? A gente já tinha um desafio bem ousado, que era gerar um entregável complexo que vai pautar ações estratégicas envolvendo a geração de consenso entre pessoas de diferentes expertises, né? Com backgrounds muito diferentes. E já era difícil como estava. Só que aí a gente teve aí um desafio adicional, que foi fazer isso em plena pandemia. A gente já tinha começado a fazer o trabalho da agenda e já tínhamos feito algumas versões presenciais dos workshops, mas a gente teve que dar alguns passos atrás e adaptar tudo para um modelo remoto. Tivemos que rever cada detalhe de todo o planejamento que a gente já tinha feito e como é que a gente ia executar cada uma das ações que a gente precisava fazer para atingir os nossos objetivos, tá? A gente teve que lidar com alguns pontos principais. A questão do tempo. Quando a gente fala de um workshop presencial, a gente estava lidando aí com uma dedicação full-time, né? Então, 8 horas por dia. E quando a gente vai para uma versão remota, a gente teve que considerar 2 horas e meia, 3 horas por dia, tá? Tem a questão aí também do ambiente de colaboração. A gente tinha lá no cliente paredes que a gente podia riscar à vontade, uma excelente infraestrutura, né? Muito post-it para grudar na parede. E aí a gente teve que pensar na utilização de ferramentas de colaboração. Tem a questão da comunicação, né? Que presencial, face-to-face, é muito mais calorosa e mais objetiva, mais clara. A gente mudou para esse modelo remoto, onde a gente tem aqui, por exemplo, né, mais de 100 pessoas, e não dá para todo mundo abrir sua câmera e a gente vê o que a pessoa está achando, se ela está mexendo no celular. É muito difícil, às vezes, a gente fazer uma apresentação sem saber, sem olhar a cara das pessoas e ver se elas estão engajadas, se elas estão participando, ou se elas estão no mudo ali, olhando o celular, olhando os e-mails. E também como é que a gente ia lidar com a questão de a gente estar vindo de um modelo onde a gente tinha os grupos divididos em mesas e um facilitador único onde ele era autossuficiente, né? Ele explicava a dinâmica, ele ia de mesa em mesa avaliando o que as pessoas estavam fazendo, esclarecendo dúvidas e tal, para a gente ir para um modelo onde as pessoas trabalhavam sozinhas, cada uma no seu computador, de certa forma. A gente tinha que ter templates muito autoexplicativos, dividir os grupos em canais diferentes, então um único facilitador era difícil para ele atuar em todos os grupos. Muita coisa escrita, né, via chat, e aí com um time de apoio mais robusto do que a gente estava acostumado a trabalhar. Tá? Dado todos esses desafios que a gente teve e tudo que a gente precisou adaptar, eu organizei aqui o que eu vou apresentar para vocês em 3 principais etapas, que é o antes, como é que a gente se preparou, o durante, como é que a gente executou tudo isso, e o depois, que é como a gente finalizou esse trabalho, né, desses workshops. E estamos finalizando ainda, porque esses trabalhos ainda estão acontecendo, tá? Depois eu vou deixar um tempinho para dúvidas no final, mas, eventualmente, ao final de cada um desses itens, a gente pode ir esclarecendo algumas dúvidas. Eu vou pedir para vocês já irem registrando as dúvidas de vocês, tá? Durante o evento, eu vou mandar aqui no chat esse mural, que é o Idea Boards, onde a gente tem já as dúvidas separadas por etapa, pela parte de preparação, execução e finalização, ou então tem uma opção ali também de outros, tá? Para, eventualmente,
Se não se encaixar em nenhum desses pontos, vocês podem mandar, colocar no... Não sei se o Frapoli já entrou, que ele estava numa reunião, ele ia me ajudar com essa parte. Coloquei aqui, Tami. Você colocou, mas você colocou para esse? Sim. Já está aí. O Frapoli me passou. Ah, show. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, começando, né? Como é que a gente se preparou para essa situação? Quando a gente fala de workshop remoto, a gente pensa que muita coisa pode dar errado. Por exemplo, agora vocês viram, na hora que eu fui conectar, meu computador travou e eu atrasei para começar. E nessas reuniões remotas é tudo muito time-driven, né? Tipo, as pessoas são muito pontuais. Então, a gente precisa ter um trabalho de preparação, eu acho, muito maior do que o que a gente estava tendo nos workshops presenciais que a gente estava fazendo. Até porque o nosso público, nos workshops que a gente organizou, eram pessoas, assim, eram gerentes gerais. Então, a gente não queria passar vergonha, vamos dizer assim, né? Então, requer, de fato, um trabalho de preparação muito estressante. Quando a gente fala da preparação, a gente está falando de fazer uma agenda muito detalhada com o que a gente quer, como a gente vai fazer, quais são os inputs necessários, quais são os outputs, quais são os materiais que a gente vai precisar montar. E, assim, não que a gente já não fizesse isso para o presencial, mais uma vez, isso a gente só viu que era extremamente importante que a gente tivesse uma agenda super detalhada para esse ambiente remoto, tá? A preparação dos materiais teve que ser feita com muito mais cuidado, para que, eventualmente, alguma pessoa trabalhando no seu computador não ficasse com dúvida, né? No material que ela estava lendo, tendo que trabalhar. A questão do convite do patrocinador, apesar de também já ser uma questão do modelo presencial, a gente viu que se tornou mais importante ainda, porque com tantas reuniões acontecendo ao mesmo tempo, você vai acabar dando prioridade para uma reunião que o convite veio do seu chefe, né? E não, enfim, de uma outra pessoa ou de uma outra empresa, tá? Então, o convite se tornou, de fato, uma questão crucial aí nessa etapa de preparação, a gente conseguir viabilizar isso. E a seleção dos participantes. A gente tinha que evitar ao máximo ter turistas, né? Ou pessoas que não tinham o mindset que a gente precisava, que eventualmente iam alongar as discussões e tirar a objetividade daquilo que a gente estava buscando. Como eu falei para vocês, né, o tempo era muito apertado. Então, a gente tem que garantir que as pessoas que estão ali são as pessoas certas, né? A gente precisava ser certeiro mesmo. Um outro ponto é a antecipação de issues, né? A gente fica pensando, cara, para eu garantir que eu vou conseguir fazer as coisas no tempo, eu preciso quebrar o meu time box muito, muito específico. Não basta eu dizer para as pessoas que elas têm 20 minutos para pensar numa ideia X. Ela não tem 20 minutos, ela tem 5 minutos para pensar e escrever, depois ela vai ter 10 minutos para discutir com o resto do grupo, depois ela vai ter 2 minutos para eles votarem no que é mais importante, e depois a gente vai ter 3 minutos de fechamento dessa votação. Quando a gente quebra assim, a gente gerencia um pouco a atuação das pessoas e deixa menos elas responsáveis por, ao mesmo tempo em que elas sabem que elas têm que escrever as ideias que elas têm ali naquela ferramenta de colaboração, ela também vai olhar o celular, ela também vai olhar o e-mail que está chegando. Então, quando a gente quebra nesses tempinhos pequenos, a gente mantém as pessoas focadas e direcionadas para todas as ações, né, os pequenos passos que a gente precisa que sejam cumpridos dentro daquele time box maior, tá? O treino e o teste das dinâmicas antes da gente, de fato, aplicar, né, em tempo real. Então, a gente montava os templates e a gente testava entre a gente, testava os canais, o funcionamento dos canais dentro do Teams, para garantir que, quando fosse para valer, ia estar funcionando, né? E também a questão da divisão dos grupos. O que aconteceu em algumas vezes? A gente dividia um grupo grande, né? Quando a gente tem um grupo de mais de 10 pessoas, para garantir a facilitação da convergência, a gente dividia em grupos menores, de 4 até 7 pessoas. E se a gente não divide bem esses grupos, não tem perfis diferentes e complementares, a gente não tem o melhor output que a gente poderia ter daquele grupo. Então, como eu ia comentar, aconteceu em um workshop
da gente colocar uma pessoa que tinha muito que contribuir num grupo, mas ela não tinha com quem conversar, porque as outras pessoas que estavam ali não entendiam muito bem do tema que precisava ser discutido, né? Apesar da gente querer distribuir bem, às vezes se a gente não pensar em todos os aspectos necessários, né, a gente não... Na hora, se a gente deixar cada um escolher, por exemplo, a gente pode não ter a melhor divisão, né? Um exemplo muito bom é a questão do subordinado e do chefe. Evitar colocar um chefe e um subordinado dentro do mesmo grupo, porque às vezes o subordinado pode não se sentir à vontade de dar determinadas opiniões na frente do seu chefe. Então, tem algumas coisas que é bom a gente pensar antes, né, de executar de fato o workshop, tá? E aí tem a questão da seleção das ferramentas. A gente já ia usar o Teams, porque era a ferramenta tanto nossa quanto do cliente, né? E a gente queria usar alguma outra dessas ferramentas de colaboração que nos permitem muito mais funcionalidades, como o Miro, Mural. Chegamos a fazer algumas propostas, mas em função da segurança da informação, nosso cliente preferiu não trabalhar nessas ferramentas gratuitas e a gente teve que se virar nos 30 e trabalhar dentro do PowerPoint mesmo. Acho que também tem essa questão da adaptação, né? Aí aqui tem 2 exemplos de ferramentas. A gente usou a Miro em algumas dinâmicas que não traziam nenhuma informação estratégica, né? E também a gente usou aí o PowerPoint, a gente criava um post-itzinho modelo e cada um ia criando o seu, ia arrastando, tá? Para trabalhar. Funcionou super bem, né? Apesar das restrições, vamos dizer assim, da ferramenta, não é igual uma Miro, por exemplo, né? Que tem muito mais funcionalidade, mas para o que a gente precisava, a gente conseguiu adaptar e fez sentido e a gente conseguiu. Né? O Idea Boards, esse até que eu passei para vocês, eu não, Lucas, passou o link aí. É um mural também que você coloca post-its e a gente vai poder, quando a gente for falar um pouquinho das dúvidas, a gente vai poder ver aí essa funcionalidade. De repente, a gente até já abre ele agora, para eu ver se já tem alguma dúvida de vocês. Porque eu mesma, quando eu reiniciei meu computador, não abri de novo. Mas, Lucas, tem alguma dúvida já? Tem 2 dúvidas, Tami. Hum. A primeira é, quem ficava responsável por escolher os participantes? Tá. E a outra é, por que o tempo foi reduzido de 8 para 2h30? Tá, um bom ponto. A questão do tempo é porque, enfim, nessa parte de preparação a gente também estudou bastante. A gente correu atrás de ler muito e a gente viu que, cara, mais de 2h30 ou 3 horas, as pessoas não se engajavam, né? As pessoas se perdiam. Ficava muito maçante você passar o dia inteiro dentro de uma mesma reunião, né? Numa videoconferência. Por mais que a gente está passando por isso, né? Pelo menos eu passo o dia inteiro dentro de reuniões. A gente sempre são temas diferentes, né? Você tem uma troca aí de pensamento. Quando você passa 8 horas discutindo o mesmo tema dentro de um mesmo grupo, pelos materiais que a gente leu, não seria assim tão produtivo, né? E aí a sugestão é que as sessões fossem de 2h30 a 3 horas no máximo. E sempre com intervalos. Esse é um item que eu acho que está até na parte de execução, que a gente sempre faz intervalo mesmo nesse curto período, tá? Por isso que essa neura tão grande com o tempo, porque de fato o tempo ficava bem apertado para a programação que a gente tinha que cumprir, né, para todos os nossos objetivos. Um outro ponto que é quem ficava responsável por escolher os participantes, na verdade a gente sempre tem um focal, né, que é como se fosse uma espécie de sponsor assim do trabalho dentro da sua área. O trabalho que a gente está fazendo lá no cliente, a gente está trabalhando com praticamente todas as áreas da empresa, né? E sempre a gente tem um focal dentro da área e ele é a pessoa responsável por escolher esses participantes. A gente direciona qual perfil que a gente precisa, apresenta a agenda para mostrar todos os inputs e os outputs, né, para ficar bem claro sobre o que a gente vai falar e quais são as definições que a gente precisa, o tipo de decisão que a gente precisa. E aí, quem traz essa pessoa é o focal da própria área, tá? Essas pessoas, né? Quem seleciona essas pessoas. Tá bom?
E aí, partindo já para a questão de como a gente executou, né? Então, tudo pronto, tudo planejado, os materiais estão prontos, as pessoas estão convidadas. Então, vamos lá, né? Quais foram as nossas principais preocupações e aprendizados durante essa etapa aí de execução? Quando a gente estava lá, cada um no seu computador, com medo que a sua internet caísse e alguém ficasse sem resposta. A gente identificou que era muito importante a gente ter uma etapa de orientações muito claras, né, para explicar para as pessoas como é que aquela dinâmica toda de todos aqueles dias ia funcionar e o que a gente precisava que eles fizessem. E a gente fez sessões prévias para teste de acesso e usabilidade das ferramentas, tá? Como eu falei para vocês, em 90% dos casos a gente usou PowerPoint com Teams. E a maior parte das pessoas não estava necessariamente acostumada com os canais diferentes dentro do Teams e como é que todo mundo acessa o mesmo arquivo ao mesmo tempo, que era o caso do que a gente fazia com PowerPoint, tá? Era todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Então, aqui tem até um exemplo do nosso checklist de orientações para as pessoas testarem o som, que o vídeo não necessariamente seria essencial, manter o microfone fechado, falar um de cada vez. Tinham várias orientações que a gente passava. E também a gente fazia uma dinâmicazinha de aquecimento para as pessoas testarem, né? Acessar o arquivo, ver se todo mundo conseguia acessar, entrar no slide X que a gente passava e escrever uma frase, botar o seu nome, enfim. A gente sempre passava algum exercício, tá? Mas nem todo mundo que vai participar do workshop conseguia participar dessas sessões prévias que a gente fazia. Então, o que a gente fazia também? No início do primeiro dia, a gente reservava aí alguns minutos para fazer um novo teste, todo mundo acessar de novo o arquivo e tal. Ah, mas por que vocês faziam os dois, né? Então, por que não deixa direto para fazer dentro do evento? Pô, você imagina se eu conseguir que 20 pessoas já testem antes e já saibam como usar antes, e no dia mesmo eu só tenho que gastar tempo com 5 ou 6 pessoas, muito mais fácil, né? Muito menos problemas que eu vou concentrar do que se lá no dia do evento eu tiver 35 pessoas ao mesmo tempo tentando acessar o mesmo arquivo e tentando preencher o mesmo slide. A chance de dar problema era muito maior. Então, pelo menos a gente tentava aí dividir, vamos dizer, essa audiência fazendo esse teste, tá? E aí o outro ponto é a questão da gente criar, né, um ambiente seguro e confortável para deixar as pessoas à vontade, para elas de fato quererem participar, né? É muito fácil você ficar com o microfone no mudo e deixar as pessoas falando sozinhas. Então, como é que eu tentava garantir que a gente criasse um ambiente onde as pessoas se sentissem confortáveis para participar? A gente fazia umas dinâmicas de check-in e check-out, né, para entender como é que as pessoas estavam entrando no evento, puxava um pouco de conversa. Enquanto tinham poucas pessoas, a gente ficava com a câmera aberta. Quando a gente ia para os grupos, né, aí eu botei até um print aí de exemplo para vocês, quando a gente ia para os grupos menores, a gente pedia para as pessoas abrirem a câmera, né, que aí não tinha 35 pessoas, eram só 4, 5, e aí a gente conversava com a câmera aberta. Então, é uma forma das pessoas se sentirem mais à vontade. Fazia o quebra-gelo, aí tem um exemplo aí no Idea Boards do Melhores Séries Netflix, isso aí era uma dinâmica dupla. Era tanto para ensinar as pessoas a mexerem no Idea Boards, né, criarem os seus post-its e votarem, como também fazer um quebra-gelo ali, fazer uma gracinha para o pessoal o pessoal já comentava, pô, olha a série que ganhou, não gosto dessa série e tal, já deixava as pessoas mais familiarizadas, tá? A gente fazia também dinâmicas de apresentação, enfim. A gente sempre escolhia alguns exercícios para quebrar um pouco o gelo e melhorar o ambiente da galera. A gente tinha já um time de apoio mais robusto, né? Esse time era para ajudar problemas de conexão e acesso aos arquivos, fazer orientação dentro dos grupos, porque, né, era como se a gente precisasse, se a gente tem 3 grupos, a gente precisava de 3 facilitadores. Por isso, essa questão do time de apoio robusto, para sempre ter alguém dentro dos grupos e também na sala geral, porque eventualmente tinha uma pessoa que entrava atrasado, a gente estava fazendo uma dinâmica dentro do grupo e essa pessoa ficava perdida lá no geral, achando que estava todo mundo no mudo e ia embora. Enfim, acho que não aconteceu nenhuma vez, mas eu já peguei um perdido numa sala geral e avisei para ele que a gente estava na salinha do grupo já discutindo, tá?
Então, a gente sempre precisa de várias pessoas para estarem dentro de todos esses canais oferecendo suporte. Para quem não consegue abrir o arquivo e a gente tem o tempo, né? Sempre, não, você tem 5 minutos para escrever e o cara lá sem conseguir abrir. A gente, não, então me diz o seu texto, escreve aqui no chat que eu vou copiar e vou criar um post-it para você e vou compartilhar minha tela. Então, a gente sempre tem soluções de contorno de como resolver os problemas de conexão e acesso das pessoas e fazendo isso de uma forma fora do grupo geral para não atrapalhar o andamento do evento, né? Para não atrapalhar o flow do evento, tá? Um outro ponto é a questão do alinhamento de propósito, tanto do evento completo como a cada dia. Todo dia a gente abria o evento falando qual que era o objetivo daquele dia, até onde a gente queria chegar naquele dia e quais eram os comportamentos esperados dos participantes, né? Com o que a gente esperava que eles contribuíssem naquele dia especificamente. O respeito aos horários foi um aprendizado, né? Em termos de o quanto isso era importante para as pessoas que tinham 1001 outras atividades, e se você agendou um workshop de 9h30 a meio-dia, vamos parar meio-dia, né? Vamos parar meio-dia mesmo, porque essas pessoas têm que fazer a comida das crianças, têm que fazer o seu almoço, e já tem reunião marcada 13h, 13h30. Então, isso fazia parte do nosso kit de gerar um ambiente agradável para a pessoa não ficar nervosa, porque ela tinha uma reunião daqui a pouco e ela ainda tinha que comer e ela tinha que sair dali, tá? E tem a questão também do espaço de fala, que o facilitador, ele não pode ocupar o espaço de fala sempre, ele precisa deixar as pessoas à vontade para participar, né? Não é igual aqui que eu estou basicamente fazendo uma palestra só falando para vocês. Nesses workshops a gente tinha muita interação. Então, se toda vez que alguém vai dar uma opinião, vai participar, o facilitador entra fazendo alguma intervenção, falando, não, a dinâmica não é assim, ou então, olha o tempo, a gente tem só 5 minutos. Isso acaba intimidando os participantes a darem as suas contribuições, tá bom? Adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização, né? Isso eu acabei antecipando, as sessões elas duravam de 2h30 a 3 horas, e sempre com intervalo de 10 a 15 minutos, tá? Mais uma vez, as pessoas precisam beber um copo d'água, precisam ir ao banheiro ou até responder algumas mensagens no celular, algum e-mail importante. Então, esses 10 minutinhos eram cruciais para essas pessoas, né, terem um tempinho de resolver alguma outra coisa. Também acabei antecipando a questão dos grupos, né? Quando a gente é um grupo maior do que 10 pessoas, é difícil a gente convergir, conseguindo ouvir todas as opiniões, e a gente quer, de fato, né? Se aquelas pessoas foram indicadas, a gente quer que elas participem. Então, se eu não vou ter tempo de ouvir todos os 35 darem opinião para cada item que eu preciso passar, então vamos dividir essas pessoas em grupos, a gente fecha uma convergência no grupo e a gente traz para a sala geral já menos opiniões que já foram discutidas, né? E as pessoas já convergiram nos grupos menores, tá bom? Os painéis de dúvidas durante as apresentações funcionaram super bem, porque as pessoas iam registrando lá suas dúvidas e a gente tinha um espaço de tempo específico para isso. Funcionou melhor ainda por conta do anonimato. Tinham pessoas que não se sentiam à vontade de fazer algumas perguntas, porque às vezes achavam que a pergunta podia parecer boba, né? Então, o painel de dúvidas foi super legal nesse sentido, também auxiliou isso, de deixar todo mundo à vontade para realmente perguntar tudo que tinha vontade de perguntar. Acho que isso é até uma coisa boa em relação à versão presencial, né, onde você tem que, de fato, levantar sua mão e falar. Então, isso foi um ponto legal. E a questão da gente fazer uma reunião à tarde, todos os dias, então, ou de manhã, né, enfim. A gente sempre fazia o workshop num turno, e no outro turno a gente fazia uma reunião, no turno seguinte a gente fazia uma reunião de reavaliação, de como se fosse um debriefing do dia, né? O que aconteceu nessa última sessão, o que a gente tira disso e o que a gente precisa reavaliar para o dia seguinte. Foi um trabalho muito maior do que quando você tem um evento que dura o dia inteiro, né, que você já consegue reduzir, sei lá, em 2 ou 3 dias. Aqui, normalmente, os nossos workshops ou duram 2 dias ou duram 5 dias, dependendo do modelo, da etapa que a gente está trabalhando. Mas acaba que a gente tem muito mais trabalho de digerir o material daquela sessão curta e como que a gente vai se reorganizar para a próxima sessão, né? Aí tem a questão de algumas dinâmicas e ferramentas de facilitação. O ponto que eu queria trazer aqui mais, todo mundo que está aqui
e que trabalha com, enfim, já trabalha com facilitação, com design thinking, com dinâmicas, vai falar, pô, mas isso aí é tudo que eu já conheço e já uso. Exatamente, a gente só adaptou para a versão que a gente precisava, né? A gente não reinventou a roda. A gente usou o não é, faz, não faz, a gente usou a matriz EREC, a gente fez brainwriting, usou dot voting e fez Word Café, rotacionando as pessoas dentro dos canais, né? Então, a gente não inventou nenhuma dinâmica nova, a gente só, de fato, remodelou como é que a gente ia conseguir chegar nos mesmos objetivos de uma forma remota. Tá? E aí, depois de todo dia que a gente saía cheio de informação e cheio de aprendizado, com muita coisa para digerir, né? Para fechar os resultados e garantir a melhoria contínua do nosso modelo, a gente criou algumas práticas. A prática de consolidação, né? Isso é um ponto positivo, a gente não tem problema de caligrafia e o registro é instantâneo. A gente não precisava tirar foto dos post-its, a gente não precisou ler cada post-it e botar num PowerPoint ou no Excel, porque já estava tudo lá. Isso é um ponto muito positivo da versão remota. Os resultados parciais, como eu falei para vocês, a gente fazia as reuniões entre um dia e outro, e a gente já fazia uma análise desses resultados, tá? O que também era bom. A sessão curta também nos dava esse tempo da gente digerir aquele material, fazer alguns checks e até, eventualmente, no dia seguinte, nem trabalhar necessariamente no material gerado no dia anterior. A gente já trazia uma análise e uma consolidação falando, cara, de tudo que a gente discutiu ontem, o resumo é esse aqui, vamos partir daqui para frente. Então, a gente, às vezes, até ganhava aí alguns fôlegos, né, durante essa consolidação parcial. E os resultados finais, desdobramentos e revisões, a gente fazia normalmente após o evento e em grupos menores. A gente pegava os focais principais daquele grupo maior e marcava reuniões menores, né, de 1 hora, assim, para a gente fechar o resultado final e depois até enviar para o grupo todo, mas aí já de uma forma mais focada, vamos dizer assim. E em termos de aprendizados e melhoria contínua, a gente fazia uma retrospectiva do time de facilitação, né, e de apoio. A gente fez também uma retrospectiva com os participantes. A gente sempre disponibilizava um mural, um boards, né, uma pesquisa para eles responderem, para a gente avaliar também a satisfação, não só o que foi bom, mas o quão bom foi, né? Aí eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, que é o mural que a gente fez de retrospectiva do Foi Bom e Pode Melhorar. Esse é o nosso mural interno, tá? Que a gente usou. E embaixo, a pesquisa de satisfação que a gente fez, onde a gente fez um NPS com os participantes e uma nuvem de palavras, de como que eles tinham achado do evento. E também tinham outras perguntas que eu não trouxe aqui, mas algumas perguntas relacionadas à participação, né? Como é que eles sentiam a participação do grupo, como é que eles sentiram o acolhimento, enfim, tinham outras questões também. Isso tudo foi o que gerou vários subsídios, né, para a gente ir aprendendo e chegar nessas principais dicas que eu tentei passar aqui para vocês nesse curto espaço de tempo. Eu acho que eu falei muito rápido, me desculpem se eu tinha falado muito rápido, tá? Mas vamos já daqui a pouco partir para as dúvidas. Mas a grande questão que eu queria trazer para vocês é que a gente, assim, erramos, com certeza erramos. Eu trouxe para vocês o que a gente já viu que deu certo, né? As melhores práticas que a gente identificou. Aprendemos bastante e deu muito trabalho. Como nesses 2 meses de trabalho remoto que a gente fez 7 workshops, foram mais de 30 dias que alguma daquelas pessoas que eu mostrei lá no início para vocês estavam dentro de alguma sessão de workshop, tá? E foram mais de 100 participantes. Então, é claro que a gente errou, mas também aprendeu muito, e a gente viu que a nossa barra, às vezes, é muito mais alta do que a barra do cliente, na verdade, né? O que eu posso dizer para vocês é que todo esse esforço vale muito a pena. Em todos os workshops, a gente teve muito elogio de que a condução realmente foi a melhor que poderia ter sido. Em especial até porque a gente usou o PowerPoint, quem diria? A gente querendo usar outra ferramenta, né? Uma ferramenta mais moderna e tal, mas, cara,
a gente conseguiu trabalhar com aquilo que eles conheciam, reduziu a curva de aprendizado, né? E fez o mesmo trabalho, chegou lá nos resultados que a gente precisava. Bom, gente, em linhas gerais, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria que a gente voltasse lá no mural, se vocês tiverem acesso aí. Se vocês quiserem votar nas dúvidas principais ou dúvidas que alguém postou e fazem sentido com a sua dúvida, então, para a gente selecionar lá as principais, se der tempo, eu acho que vai dar tempo, porque eu acho que eu fui rápida aqui, a gente tem 20 minutos ainda. Mas se eventualmente tiverem muitas dúvidas, a gente seleciona lá quais foram as principais, tá bom? Aí eu não sei, Lucas, se você quiser fazer algum comentário, algum complemento no que eu falei, se você acha que pode incluir o Rubem também, Bragantini, Frapoli, eventualmente quem tiver participando. De fato, eu acho que ela conseguiu resumir muito bem. Deixa eu abrir minha câmera também, né? Eu acho que a Tami conseguiu resumir muito bem, que de fato a gente passou. Mas eu queria fazer um comentário que é bem curioso dessa questão da facilitação remota, porque a gente acaba lidando com perfis diferentes de pessoas, né? De gerações diferentes, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. E no início a gente tinha muita preocupação de que as pessoas que estavam menos familiarizadas com a tecnologia conseguiriam ter sucesso de participar desses workshops, porque eventualmente a gente envolvia áreas que tinham pessoas que já tinham muito tempo de empresa, não mexiam tanto no computador. E a gente acabou percebendo que, mesmo diante de algum cenário que poderia ser adverso, o pessoal continuou participando. Talvez tenham aprendido uma nova forma de trabalhar com essas facilitações. Uhum. E, no geral, ninguém reclamou disso, né? Dado também o cenário, mas ninguém reclamou, gostou, elogiou. Hoje, inclusive, a gente saiu de uma reunião que fechou um trabalho de workshop. Foi um resultado super positivo, todo mundo gostou, tiveram vários elogios. Então, acho que isso é parte um pouco de como a coisa tem sido conduzida e tem sido positivo mesmo. E para complementar o que o Lucas falou, o que é legal é que as pessoas estavam tão engajadas que elas estavam dando o jeito delas de participar, entrando por computador, por celular, por tablet, mesmo por VPN, por causa de diversos fatores que eles tinham lá. Eles estavam dando o jeito deles de entrar pelo celular, pelo computador, né, Lucas, né, Tami? Tu via eles tentando diversas formas diferentes. Sim. Eu acho que a gente conseguiu bastante engajamento das pessoas, de verem que era uma forma diferente de fazer as coisas, não era simplesmente uma reunião, né, onde você fica olhando para a fotinho das pessoas, mas a gente, de fato, queria interatividade, né, tentava forçar ao máximo que todo mundo participasse, então acho que isso gerou um engajamento grande das pessoas. Pessoal, vou dar uma palavrinha aqui rapidinho. Estou até numa sala de aula aqui hoje, tá? Eu já estou aqui aprendendo com o time. A gente está fazendo isso aqui para que... foi tão bacana essa experiência, esses aprendizados, que a gente quer muito ajudar vocês, tá? A Tami citou uma série de outras ferramentas que, infelizmente, o tempo que a gente tem não dá para entrar, né? Mural, Miro, um monte de coisa. Eu vou dar mais trabalho ainda para o time, né? Se tiverem dúvidas, quiserem saber como que mexe nessa ferramenta, eu acho que o legal desses eventos é mostrar assim, quem são as pessoas que estão viabilizando tudo isso, e eu tenho certeza que compartilhar esse conhecimento e ajudar mais pessoas a fazerem esse tipo de coisa é o mais bacana desses eventos. É só isso. Obrigada, Murilo. Vamos dar uma olhada aqui nas dúvidas. Surgiram mais 2 dúvidas aqui no como nos preparamos. A primeira delas... Vocês estão vendo minha tela, né? Vocês estão vendo o mural? Sim, tá certinho. Sim. Dicas para quem está ingressando em um novo projeto. Como se preparar para um workshop com pessoas que você não conhece. Será que essa é uma das pessoas novas do nosso projeto? Não precisa se acusar. Tudo bem. Eu acho que
Bom, a maior parte das dicas que eu podia dar, eu já dei, né? Nessa apresentação foi o consolidado aí maior de dicas que eu consegui fazer, mas eu diria que é você um pouco fazer o papel do facilitador, vamos dizer assim, na forma que você conseguir, mas ao mesmo tempo observar bastante, sabe? Eu acho que a gente aprende muito observando. Então, muito provavelmente você vai fazer essa preparação para um workshop com uma galera que já trabalhou com isso, né? Ou que já tem algum nível de experiência, e eu acho que a maior dica que eu posso dar é aprenda o máximo que você puder, pergunte o máximo que você puder, né? Porque as pessoas vão estar ali, muito provavelmente, para te ajudar e te ensinar também. E Tami, eu acho que complementando também, uma coisa que teve muito pra gente é não ter medo de errar, porque é novo para todo mundo, né? Sim. Então, acho que é tentando mesmo. A gente passou por um momento no início desse trabalho remoto, onde o nosso cliente estava muito inseguro de fazer, né? De executar os workshops. E a gente, enquanto consultoria, falava assim, não, cara, vamos fazer, a gente vai fazer, vai dar certo, no que errar num, a gente acerta no outro e vamos em frente. E eu acho que é isso, de fato, a gente não pode ter medo de errar, porque, cara, é novo para todo mundo, vamos errar enquanto está todo mundo aprendendo. Depois que tiver todo mundo especialista nisso, aí não é o momento mais, né, da gente querer começar, né? Vamos começar logo agora junto com todo mundo. Outra pergunta que tem aqui é: existiu alguma história inusitada nesses workshops? Bom, história inusitada? Não sei. Eu acho que a história inusitada, houveram várias, tá? Em especial envolvendo crianças e animais de estimação. Mas eu acho que isso está acontecendo em todas as reuniões por aí. Sempre tem gente que esquece o microfone aberto e fala com o seu cachorrinho, você é o cachorrinho mais lindo da mamãe, quem é o bebê mais lindo do mundo. Tem também as crianças que, quando a mãe está falando, o pai está falando no meio da reunião, né, do workshop, entram e falam assim, mamãe, eu fiz xixi. E aí todo mundo ri e, na verdade, torna tudo muito mais leve, deixa o ambiente mais leve para todo mundo, tá todo mundo ali, sabe, entende a situação. Enfim, a gente é bom para dar uma risada, é um momento de descontração. Para a definição dos grupos, quais variáveis devem ser observadas para garantir um grupo produtivo além da hierarquia? Eu acho que perfis diferentes das pessoas, então a gente sempre tinha uma pessoa de uma área A, uma pessoa de uma área B, uma pessoa de uma área C, mas eu acho que isso também depende muito do qual é o objetivo da discussão, né? Dependendo do objetivo da discussão, às vezes você quer juntar todo mundo de uma mesma especialidade. Mas a maior parte dos nossos workshops, pelo menos, a gente sempre queria grupos multidisciplinares, vamos dizer assim. Então, a gente sempre tinha especialistas das áreas de negócio, né? Aí vou dar alguns exemplos. Uma pessoa do jurídico, uma pessoa de finanças, uma pessoa de suprimentos, por exemplo, né? Especialistas de negócios. E também a gente queria alguns especialistas de soluções, que a gente chama, que seria uma pessoa da TI, uma pessoa de processos, por exemplo, né? Então, nosso objetivo, na verdade, era sempre ter grupos de especialidades diversas para que todos eles pudessem trazer a sua contribuição do seu ponto de vista, tá? Acho que esse era o nosso principal critério. E a questão de hierarquia também, e terem pessoas das mesmas hierarquias, mais ou menos, né? Não só, assim, às vezes, por mais que você não seja um subordinado direto da pessoa, você não se sente tanto à vontade para falar. Então, em grupos em que a gente tinha 3 ou 4 gerentes, a discussão era super produtiva, porque eles estavam falando ali um com o outro, né? Tipo, são pares. Eu via que fluía bastante também, a participação era maior. Tá? Partindo um pouquinho das dúvidas de como executamos, a gente tem aqui como conseguiram controlar o horário. Então, esse foi difícil. Nos primeiros a gente não conseguiu muito, não. Mas foi um grande aprendizado. Mas a gente, assim, nos mais recentes, a gente sempre usa algum timer. Hoje mesmo, no
no workshop que a gente estava tendo, e o timer fica aberto, né, para a pessoa que está falando ouvir quando bate o tempo dela. A gente tentou também, de algumas maneiras, colocar um cronômetro na tela, né, quando a gente compartilha a nossa tela. A gente tenta, porque às vezes nem sempre é a gente que está compartilhando, mas quando é a gente que está compartilhando, a gente tenta colocar um cronômetro na tela. E a gente também sempre tem uma pessoa que fica responsável pelo tempo e a gente fica trocando mensagem no WhatsApp, assim, galera, faltam só 5 minutos, hein, galera, faltam só 3 minutos, para estar todo mundo alinhado também com relação ao tempo. E aí, eventualmente, tem grupos que estão mais atrasados, aí fala assim, não, cara, eu preciso de mais 5 minutos. Aí a gente toma uma decisão ali, se a gente vai, então, o intervalo que a gente ia dar 15 minutos, vamos dar 10, né, para a gente conseguir aqui gerenciar esse tempo. A gente fazia todas essas discussões via WhatsApp por fora do evento, né? Todo time de facilitação junto, a gente entrava num consenso, tá? O quanto vocês acham que a limitação do tempo possa ter prejudicado a qualidade das discussões? Eu acho que pouco, porque a gente sempre optou pela qualidade ao invés do tempo, para ser bem sincero, assim. A gente optou por fazer, às vezes, uma sessão extra, né? Vão ser 2, ou vão ser 3 sessões de 2h30. E se a gente via que a discussão estava muito boa, que as pessoas queriam muito falar e que fazia sentido, aquilo ali estava agregando, a gente deixava rolar, e quando chegava no final do 3º dia, a gente falava, cara, vamos precisar do 4º dia, porque a gente não conseguiu chegar no output que a gente precisava. Ou então, era a questão dos grupos menores posteriores, né? Acabou o evento, a gente não fechou tudo que era necessário, a gente ia para um grupo menor, só com algumas pessoas-chave selecionadas, e fazia reuniões só com essas pessoas. A gente sempre optou pela qualidade e não por isso que foi tão difícil, não pelo tempo, por isso que foi tão difícil, eu falei, o aprendizado de como a gente ia conseguir controlar o tempo, porque o nosso foco sempre foi muito garantir a qualidade da discussão e dos outputs que a gente estava procurando, tá? Para esse tipo de dinâmica, tem horário melhor? Parte da manhã, início da tarde? Então, não, pelo menos, nenhum aprendizado nesse sentido. O que a gente entendeu é que é sempre bom trabalhar no que o nosso cliente chama de horário núcleo, né? Nem começar muito cedo e nem terminar muito tarde. Então, a gente trabalhava de 9h30, meio-dia, ou de 2 às 5, vamos dizer assim, tá? Sempre, nunca terminando muito tarde, nem iniciando muito cedo, para a gente garantir que todas as pessoas com seus diferentes horários de trabalho, aquela meiuca ali do dia, a gente conseguia a disponibilidade de todo mundo, tá? Foi fácil consensar a escolha das dinâmicas com todo o time de preparação. Acho que isso aqui foi alguém do time que colocou. Não foi fácil. Não foi fácil. O trabalho de preparação é um trabalho muito desgastante. Quanto maior o grupo que participa, né, dessa preparação, quanto mais gente envolvida, mais difícil é a gente chegar num alinhamento. Então, por isso a importância também da gente ter muito claro o que eu falei para vocês de agenda detalhada, que é o que, como, inputs e outputs, o como que seria mais ou menos a dinâmica que a gente vai usar. Cara, quando a gente tem muito claro o que a gente precisa e quais são as entradas e quais são as saídas disso, isso ajuda a direcionar um pouco o como, né? Mas ainda assim, de fato, não é fácil, tá? Confesso para vocês que pelo menos a gente que estava num time multidisciplinar, que tinha pessoas do cliente envolvidas nessa preparação, foi bem desgastante a gente conseguir chegar num consenso. Como fazer as pessoas interagirem nas dinâmicas propostas? Gente, eu confesso para vocês que foi fácil. A grande questão era todo mundo tá com acesso, às vezes até as pessoas sem conseguir acessar. Eu compartilhava minha tela com o arquivo aberto e as pessoas participavam. Eu acho que o mais importante mesmo para as pessoas interagirem é elas entenderem o propósito, o porquê que elas estão ali, o que a gente precisa delas, né? Eu acho que isso era crucial. Quando a gente notava que as pessoas não estavam muito participativas, a gente sempre pensava, cara, a gente via que o conceito não estava muito claro, né? Do que eu estava pedindo, qual que era o retorno que eu queria da pessoa. Então, eu acho que quando a gente clareia os conceitos fundamentais e o propósito, quais são
eu chamei ali de comportamentos esperados, né? O que a gente quer das pessoas, elas entendem isso. E você deixa claro também a importância, né, dela ter sido selecionada e que ela está ali para gerar uma saída que vai ter desdobramentos estratégicos para as áreas da empresa. Eu acho que isso naturalmente deixava as pessoas engajadas de darem a sua opinião e de participarem. Tá? Houve lição aprendida sobre ter dinâmica com mais assunto e com time box menor para discussão, ou fazer mais de um evento com time box maior. Não sei se eu entendi essa pergunta. Vocês estão falando da gente ter feito uma dinâmica, eu não sei quem foi, vou dizer o que eu entendi e vou responder o que eu entendi. A gente fazia uma dinâmica que a gente achou que precisaria de 30 minutos e, na verdade, a gente errou feio, precisaria de 1 hora, porque o assunto era, de fato, muito mais, vamos dizer, cabeludo do que a gente imaginava. E aí a gente precisou de mais de um evento com time box maior? Sim, isso aconteceu. Claro, aconteceu. E o que a lição aprendida primeiro foi a gente não escolheu, talvez, a melhor dinâmica para o output que a gente queria. Tá. Porque talvez... É o Wander, foi eu que perguntei. Foi eu que perguntei. A minha ideia era, assim, no planejamento de vocês, assim, sabe? Vocês tinham 3 horas, sei lá, de 2 às 5. E aí tinha muito assunto, talvez, para ser discutido. Aí vocês, não sei, vocês falaram, cara, vamos enxugar essa reunião, botar 1 hora e enxugar assunto para essa reunião, para eles terem mais tempo para discutir aquele assunto. Então, vamos fazer 2 reuniões, ou vamos manter uma reunião só com tanto de assunto a ser discutido? Não sei se eu fui claro, melhor. Sim. A gente quebrava, Wander. Quando a gente via que era necessário, a gente quebrava e fazia uma extra. Tá? Isso, assim, aí era negociado, né? A gente negociava a disponibilidade das pessoas e tal. Mas a gente sempre tentou fazer com que as pessoas queressem fazer mais uma sessão. Tipo, mostrar para elas que, cara, a gente sempre falava assim, pessoal, nosso tempo vai até tal hora. A gente está vendo que, tem muita coisa para ser discutida aqui. Vocês querem? O que vocês acham da gente marcar uma outra? Ou vocês querem fechar aqui no tempo que der, do jeito que o que for, né? Aí o pessoal, não, a gente marca outra. E sempre a gente meio que dava a opção, né? Trazia para a mesa o ponto. Tipo, pessoal, só tem mais 15 minutos e eu tô vendo que a gente não tá chegando no fim dessa discussão. Vocês querem marcar um outro horário e aí a gente continua? Não sei o que. Vamos marcar outro horário. Aí a gente marcava uma sessão extra. Era mais ou menos assim. Beleza. Além do PowerPoint, vocês usaram mais alguma ferramenta do Office? Sim, a gente usou o Excel no workshop. Deu super certo. Acho que tem... A gente precisava fazer uma GUT, e aí precisava do cálculo rápido, então a gente usou o Excel. E até para não ficar trocando de ferramenta durante o workshop, a gente acabou que nesse workshop a gente usou só Excel, o workshop inteiro, e funcionou. E a gente ia usar também o OneNote, acabou que eu acho que a gente não usou, né, em nenhum, no final das contas. Mas a gente se preparou para usar, até treinou todo mundo e tal, mas acabamos não usando. Eu acho que o whiteboard a gente não usou em workshop, a gente usou em reuniões já, em algumas reuniões, até internas, né? Mas a gente não usou em workshop como ferramenta. Tami. Oi. Isso aí eu até complementar. A gente usou, aí na minha experiência, né? Talvez essa você não participou, mas a gente usou o whiteboard em um dos workshops para uma das áreas. Ele foi pensado exatamente para eles discutirem algumas iniciativas deles, agrupar as informações, já que o whiteboard propicia isso, né? Vocês podem até ver na aba de respondidas que algumas foram agrupadas ali. E aí, com isso, ajudou na orientação da conversa deles para chegar no resultado final dentro de um mesmo quadro. E aí, tudo aquilo que não fazia parte do que ia seguir adiante ficou eventualmente numa dessas colunas aí, como vocês podem ver, e o que era levado adiante seguia, por exemplo, para o que está no respondidos,
e isso norteou a construção de informações para frente. Você está falando do Idea Boards. É. É que ali estava white, eu li whiteboard. Ah, whiteboard. Então eu li... Tá. Sei, eu não sei. É que o whiteboard também a gente começou a usar e ele funciona bem também para construção de informação parecida com essa. Ele é um bom paralelo ao Miro, Mural, só que ele tem menos funcionalidades, mas a gente ia ter uma curva de aprendizado maior se a gente trocasse o PowerPoint por ele. Aí era uma escolha, né? Mas ele também funciona bem como uma ferramenta para colocar post-it, riscar e tal. E falando sobre o OneNote rapidinho, Tami, a gente acabou fazendo um dia de teste para ver se a gente ia conseguir utilizar ou não. Lá no início, nos primeiros dias de caos lá, a gente acabou fazendo um dia de teste com 30, 35 pessoas. Só que a gente viu que ele era bem mais complexo, porque tinha que fazer aquela troca de canais, aquela abertura de booking dentro do OneNote, tinha que sincronizar uma com outra. E como era muito complicado, que a gente começou a buscar uma outra ferramenta, que aí a gente voltou para o PowerPoint, viu que era mais fácil. Então, realmente, a gente acabou que não utilizou. A gente fez só um teste em massa lá, mas acabou que não vingou. Beleza. Obrigada, Bragantini. Como funciona a utilização do PowerPoint? As pessoas conseguem usar juntas? Sim. Então, a gente cria um PowerPoint dentro da equipe, no Teams, e aí todo mundo acessa o mesmo PowerPoint. A gente até falava para abrir via navegador, né? Que abre aqui como uma aba no Chrome ou qualquer outro navegador. E aí todo mundo mexe ao mesmo tempo e todo mundo vê todo mundo mexendo, tá? Aparece no topo, assim, no cabeçalho superior, na esquerda, assim, direito. Quantas pessoas tem conectadas, sabe? Quem está no slide, cada slide que a pessoa tá, entendeu? Aparece seu nome e o slide que você tá, o seu nome e o slide que você tá. E aí, quando você vai no slide, você vê a pessoa mexendo, alterando o arquivo. Então, deu super certo. Foi necessário refazer alguma dinâmica caso não tenha dado resultado esperado? Se sim, como fazer? A gente não refez a dinâmica, a gente fez uma outra dinâmica para a gente, de fato, chegar no objetivo que a gente tinha na primeira, que não tinha dado certo, né? A gente fez uma dinâmica, o resultado que a gente teve não era o que a gente precisava. Aí, no dia seguinte, a gente fez uma outra dinâmica, tentando usar a parte dos resultados da primeira dinâmica. A ideia, assim, é muito ruim, pelo menos a gente pensou, né, que seria muito ruim você chegar no dia seguinte e falar assim, lembra que vocês fizeram ontem? A gente não vai usar nada daquilo, e agora a gente vai começar um outro trabalho aqui. A gente não fez isso. A gente tentou conectar as duas dinâmicas, tá? A gente usou como insumo para a segunda dinâmica o que tinha sido gerado na primeira e refizemos o trabalho. Em linhas gerais, foi isso. Tá? Tiveram que chamar a atenção. Como foi? Como assim chamar a atenção? Uma pessoa passou o tempo e ela continuou falando, alguma coisa assim? O que seria? Alguém que estava causando confusão, né? Acho que não. Não, acho que não. O que a gente tinha que, vou dizer, chamar a atenção era mais com relação ao tempo, sabe? Aí a gente ia falar assim, fulano, já estourou seus 5 minutos. Aí a pessoa falava assim, já estou terminando. Aí a gente esperava. Mas mais nesse sentido. Nenhum tipo de polêmica foi gerada. Você acha que esse tipo de dinâmica fora... Se eu acho que esse tipo de dinâmica teria um resultado diferente? Acho que não. Acho que independe do cliente que a gente está trabalhando. Quanto tempo demorava essa consolidação? Então, consolidação parcial ou consolidação final? A consolidação parcial era no mesmo dia, vamos dizer assim. E aí, justamente por conta dessas consolidações parciais que a gente ia fazendo no caminho, a consolidação final também era muito mais rápida, porque a gente já tinha digerido bastante o conteúdo. Então, sei lá, demorava 1 dia, 2 dias para a gente consolidar tudo. Um dia, assim, né? Não é nem o dia inteiro, mas a gente fazia uma reunião para fechar e tal. Sempre uns 1 ou 2 dias depois que tinha acabado o evento, a gente já tinha o resultado bonitinho, formatado. Os participantes gostavam dessa consolidação
fazia sentido fazer? Sim. Em geral, sim. Quando a gente chegava nessas parciais, em especial, quando a gente chegava e falava assim, ó, pegamos tudo que vocês falaram ontem, analisamos e entendemos que é isso aqui. É isso? Aí a gente fala, cara, é exatamente isso. Então, fazia sentido, de fato, a gente dar uma organizada nas coisas e analisar com uma visão de negócio, né? E trazer para mostrar o resultado. A gente sempre teve um bom feedback com relação a isso, tá? Da gente conseguir entender o cliente. Cada workshop durava quantos dias em média? Depende do objetivo, depende do modelo, né? Tem workshops que duram 5 dias, tem workshop de 4 dias, tem workshop de 3 dias. Tem um workshop que teve hoje, mas ele foi mais ou menos, ele foi a segunda parte de um workshop de 2 dias, 3, foram 3, né? 2 dias na semana passada e um dia nessa semana. Acabou que a gente espaçou, mas depende do objetivo e da programação. Mas nunca mais do que 5 dias. Né? Acho que é de 5 para menos. Poderia explicar as ferramentas por alto? Quais ferramentas? Ferramentas Mural, Miro, ou ferramentas tipo não é, faz, não faz? Não sei. Bom, se a pessoa quiser colocar um post-it dizendo quais ferramentas a que ela se refere, aí eu posso tentar explicar um pouquinho mais. E, por fim, pode disponibilizar templates? Acho que sim, acho que sim. A gente só tem que limpar, né, tipo, os materiais com os resultados que a gente tem e tal, e acho que a gente pode disponibilizar sem problema nenhum. Inclusive, acredito que essa apresentação que eu fiz para vocês deve ser disponibilizada para todo mundo. Imagino que o pessoal do back-office e do RH deve enviar para todo mundo, tá? Vamos ver sim, também. Bom, gente, é isso. Estourei aqui já 4 minutos do tempo. Se vocês tiverem ainda alguma outra dúvida que vocês queiram falar, alguma outra pergunta que vocês queiram fazer, queria agradecer, tá, a presença de todo mundo. Eu fiquei nervosa com essa apresentação hoje, porque tinha muita gente querendo participar, mas é isso aí, acho que é o compartilhamento do aprendizado mesmo. Se vocês precisarem eventualmente organizar algum workshop, fiquem à vontade para me procurar ou procurar uma daquelas carinhas que eu mostrei para vocês no início. Não! Então tá bom, pessoal. Obrigada. Parabéns a todos aí. Valeu, bom final de semana. Aí, palmas. Valeu, pessoal. Pra vocês, gente. Parabéns, obrigada. Parabéns. Obrigada. Excelente.